Olá pessoal, aqui Natanael de novo e vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre soluções de problemas em mecânica básica, falando hoje de momento linear e impulso. Esses vídeos eles são parte do curso de Física 1 do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro e servem de material de apoio para que os alunos melhor compreendam o conteúdo. No vídeo de hoje, discutiremos um problema do livro do Young Friedman, 14ª edição, capítulo 8, problema 8.10. O problema diz o seguinte: uma bola de beisebol de 0,145 kg é golpeada por um bastão. Imediatamente antes do impacto, a bola se desloca a 40 metros por segundo horizontalmente para a direita e abandona o bastão se movendo com velocidade de 52 metros por segundo para a esquerda, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. Aqui eu boto uma figurinha para exemplificar isso. Considerando que o bastão e a bola permanecem em contato durante 1,75 milissegundos, calcule o módulo da componente horizontal e da componente vertical da força média do bastão sobre a bola. Então, isso é um problema básico de cálculo de variação de momento linear, né? Ele quer então que você calcule um impulso e depois disso que você use esse cálculo de impulso, ou seja, use esse cálculo de variação de momento linear para calcular a força média que atuou sobre a bola. Tá certo? Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é definir aqui um referencial. Tá certo? Então aqui eu vou definir um referencial no qual o positivo do x está da esquerda para a direita e o positivo do y está de baixo para cima, tá certo? Você poderia escolher qualquer outro referencial, o problema não ia mudar, tá bom? Então, mas eu estou escolhendo dessa forma. De modo que, quando eu vou calcular, por exemplo, aqui, se eu quero calcular o impulso, ou seja, a variação de momento, então eu posso aqui vir e calcular aqui qual é o momento no início. Ora, ele diz aqui que no início a bola se movimenta horizontalmente, né, para a direita, então no meu referencial é positivo, e ela não tem nenhuma componente na vertical, ele diz que o movimento é horizontal. Então eu posso muito bem aqui botar esse momento inicial como sendo massa vezes velocidade inicial em x, x chapéu, né? Não tem nenhuma componente na vertical, tá certo? E isso corresponde, se eu substituir aqui os valores, a 0,145, né, da massa, vezes 40, aí é 40 positivo, viu? Porque no meu referencial positivo está da esquerda para a direita, x chapéu, tá certo? Quando eu multiplicar esses valores, então eu encontro que esse P inicial é igual a 5,8 quilogramas vezes metro por segundo. Então, esse daqui é o valor do x inicial, eu vou deixar ele guardadinho aqui, não vou mexer, tá certo? E vou agora calcular qual é o meu momento no final, né? Ao final, depois da bola se colidir com o bastão. E esse cálculo é similar, então eu venho aqui com o momento no final é igual a m v final aqui ao longo de x, da componente x, né, x chapéu, mais mv final aqui a componente y da velocidade, né, y chapéu. Basicamente isso. Né? Notem o seguinte, notem que esta componente x da velocidade nada mais é do que o módulo da velocidade, na verdade, menos o módulo da velocidade, vezes o cosseno do ângulo θ, que é 30 graus. Né? O menos aqui é porque a gente sabe que a bolinha está voltando, e no meu referencial estar voltando é negativo. Enquanto esta outra velocidade, esta daqui, a velocidade ao longo de y, ela vai ser o módulo da velocidade, né, final, que
é de 52, só que vezes seno do ângulo θ, né? O seno de 30 graus, certo? Então, esses valores a gente consegue encontrar facilmente, tá certo? Então, vamos lá. Então, quando eu substituo esses valores, tanto da massa, como para os valores do módulo, da velocidade, dos cossenos, dos ângulos, eu encontro aqui para o momento final, e eu deixo como exercício para vocês mostrarem, que esse momento final nada mais é do que menos 6,53 x chapéu mais 3, isso aqui é aproximado, né? 3,77 y chapéu, né? Quilogramas vezes metro por segundo. Então, esse daqui é o valor do momento final, depois de eu substituir esses valores de velocidade e de massa. De posse desses momentos, eu posso fazer o cálculo do impulso, que é a variação de momento, e calcular a força média. Então, só para lembrar, como é que eu calculo força média? No caso, aquele que é o módulo, né, da força média. Então, como é que eu calculo força média? O módulo da força média, por exemplo, da força média em x, é o módulo do ΔP em x dividido pelo tempo de interação entre a bola e o bastão. A mesma coisa eu faço para, por exemplo, para o módulo aqui da força média em y. Isso daqui vai ser o módulo de ΔPy, ou seja, a variação do momento em y dividido pelo tempo. Certo? Então, isso aqui é uma conta simples de ser feita, basta você olhar as componentes finais e iniciais do ΔP e dividir pelo tempo, né? Que ele está dando, que é 1,75 milissegundos, tá certo? Milissegundos. Então, em segundos, isso vai ser 0,0175, tá certo? Então, quando você vai fazer essa conta, basicamente o que você tem que fazer aqui é pegar o módulo de, por exemplo, no caso do x, px inicial, final, quer dizer, menos px inicial, isso aqui dividido para 0,00175, certo? Esse px final já está aqui, tá certo? Está aqui menos 6,53. O px inicial é 5,8, a gente já tinha feito essa conta, então isso daqui quando você somar vai dar menos 12,33, só que ele quer em módulo, então não vai fazer a menor diferença esse sinal negativo, então vai ficar 12,33 dividido para 0,00175. E isso daqui dá aproximadamente 7.046 newtons. Então, esse é o valor final aqui, né, que eu encontro para essa força média ao longo de x. Ao longo de y, notem que a componente inicial, né, da velocidade em y é zero, de modo que o impulso, a variação de momento, ela depende exclusivamente da componente y. Então, quando você faz essa conta, eu deixo para vocês fazerem, vocês encontram que este valor aqui do módulo do ΔPy, ele é 3,77, né? Que é exatamente aquela componente lá do momento final em y, dividido por 0,00175. Isso daqui é aproximadamente 2.154 newtons. Então, notem que, apesar da massa ser pequena, né, apesar das velocidades não serem absurdamente grandes, as forças são muito grandes. E as forças são muito grandes porque a troca de momento é relativamente grande num espaço de tempo muito curto. Então, você precisa de uma força média muito, muito grande, tá certo? Então, basicamente, era isso que a questão queria, né? Que nós usássemos os conhecimentos de impulso, né? De variação de momento e de força média para que nós calculássemos essas forças que atuam,
que atuaram, no caso, na bola, no momento dessa colisão com o bastão. Então é basicamente isso. Muito obrigado. Nós nos vemos em outros vídeos.